Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o Evangelho de São João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 36. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades do nosso canal. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais, para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Aqui estamos no capítulo 7 e peço que você, nesse momento, meu amado e minha amada irmã, você possa ler comigo aqui do versículo 1 ao versículo 9, para que nós possamos refletir sobre alguns elementos que são ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Leiam comigo aqui do versículo 1 ao versículo 9. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram-lhe, então, os seus irmãos: Parte daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes Jesus: Meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Vamos refletir alguns elementos aqui dentre o versículo 1 ao versículo 9, meus amados irmãos. O primeiro elemento aqui, vocês podem notar, aqui no versículo 1, algo muito interessante. Vejam que os judeus queriam matar Jesus. Importante recapitular o motivo, meus amados. Se nós prestarmos atenção, no capítulo 5, no versículo 18, vem dizer o porquê dos judeus quererem matar Jesus. E aí você pode conferir aí na sua Bíblia, você pode dar uma pausa, inclusive, nesse vídeo e conferir na sua Bíblia, no capítulo 5, do versículo 18 do Evangelho de São João. Diz assim: Procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, vocês podem perceber que o motivo de os judeus quererem matar Jesus é por aquela cura que ele havia feito no sábado, não é isso? E também por eles julgarem que Jesus estava se fazendo Deus. De fato, Jesus ele é Deus. Então aqui é muito importante que nós possamos nos atentar a esse detalhe. Então, nós temos aqui também no versículo 2 algo muito interessante. No versículo 2 até o versículo 5, você pode notar aqui, meus amados,
desse versículo 2 ao versículo 5, a Sagrada Escritura cita aqui os irmãos de Jesus. Mas Jesus teve irmãos? Nossa Senhora teve outros filhos? É importante que nós possamos refletir bem sobre isso, né? Então, a resposta para essa questão é muito simples. Devemos conhecer um pouco sobre as línguas bíblicas. Então, o Novo Testamento, meus amados irmãos, ele foi escrito em grego. E no grego, a mesma palavra que nós utilizamos para significar irmãos é a mesma palavra que utilizamos para significar parentes próximos. Então, nesse texto aqui, nós temos então não irmãos de sangue, mas significa parentes próximos, porque se trata aqui de uma língua originária, uma língua da qual foi escrita o Novo Testamento, do qual a palavra irmão tinha esse significado para designar parentes próximos. É muito importante. Então Jesus ele não teve outros irmãos de sangue. Nossa Senhora ela não teve outros filhos. Nossa Senhora é virgem, é imaculada, é pura e teve o seu filho Jesus Cristo como único filho, o nosso Redentor e nosso Salvador. É importante que nós possamos nos prestar bastante atenção com relação a esses pontos. Inclusive, nós católicos somos muito atacados por esses pontos aqui isolados, né? E é muito importante que nós possamos saber as respostas, né? Saber aquilo que a igreja ensina para defender a nossa própria fé. Note algo muito interessante no versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Se vocês percebem, o próprio Jesus, lá no capítulo 4, desse mesmo evangelho de São João, no versículo 44, Jesus ele já havia dito, ensinado, que um profeta não é honrado em sua própria pátria. Então, perceba aqui algo interessante. Se nem Jesus ele foi reconhecido como profeta, como Deus, como Salvador na sua própria família, né, com os seus próprios parentes, imagina cada um de nós, não é mesmo? Essa palavra aqui é uma palavra que conforta também o nosso coração e também nos traz entendimento do nosso seguimento a Jesus, aquilo que nós iremos passar durante a nossa caminhada de fé. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que as suas obras são más. Então aqui nesse versículo, outro ensinamento de Jesus que nós podemos refletir também. O mundo não vos pode odiar. O mundo não odeia quem é seu, a quem pertence a ele, mas aqueles, meus amados, que são luz neste mundo. Como aconteceu aqui com Jesus, que é a luz suprema, né? Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, com Jesus aconteceu isso também. As pessoas odiavam Jesus, porque Jesus, justamente, através da sua luz, que ele é a própria luz, justamente ele dava testemunho de que as obras do mundo são obras más. Assim também somos cada um de nós. Quando nos colocamos a ser sal da terra e luz do mundo, temos que entender essa dinâmica, não é assim que funciona o reino de Deus. Quando nós nos colocamos a ser discípulos de Jesus, certamente nós seremos tratados como ele também foi. Vamos ler agora do versículo 10 ao versículo 13. Leiam comigo aqui do versículo 10 ao versículo 13. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Os judeus o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? Faziam-se muitos comentários a seu respeito na multidão. Uns diziam: ele é bom, outros, porém, diziam: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. É importante nós refletirmos sobre isso também, que é ensinamento, que é vida para a nossa vida também.
essa passagem aqui. Notem, né? Jesus ele fazia curas, milagres, prodígios e muitos aqui, quer dizer, as pessoas tinham medo, como diz aqui no versículo 13. Ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Se nós prestarmos atenção, meus amados irmãos, Deus ele também fala conosco através dessa passagem. Será que nós temos medo? Será que nós temos medo de falar de Jesus publicamente? Porque nós temos medo de alguma pessoa, temos medo dos poderes deste mundo. Como está o nosso coração perante a responsabilidade que nós temos de falar da pessoa de Jesus publicamente? É algo que também Jesus ele fala ao nosso coração, que nós possamos refletir também sobre isso. Peço que você leia comigo agora do versículo 14 ao versículo 19 para que nós possamos refletir sobre alguns elementos. Leiam comigo. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admiravam-se então os judeus, dizendo: como entende ele de letras sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós pratica a lei, porque procurais matar-me. Muito interessante aqui, não é, meus amados? Nós podemos aqui refletir, principalmente sobre esse versículo número 16, onde Jesus ele diz assim: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, nós também, meus amados, temos que refletir. Nós estamos aqui aprofundando a palavra de Deus, conhecendo Jesus, conhecendo como ele é, a pessoa dele, através da Sagrada Escritura. Temos que imitá-lo também. Jesus diz que ele veio ensinar a doutrina de Deus, aquilo que ele ouviu de Deus. Ele veio ensinar para o ser humano, para cada um de nós. Então, quando nós formos evangelizar, devemos estar muito atentos a evangelizar, a ensinar a doutrina de Jesus, aquilo que ele ensina para cada um de nós, que é palavra de vida. Não o nosso ensinamento, mas aquilo que Jesus ensina. É muito importante. O próprio Jesus aqui ele vem dizer no versículo 18, né? Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória. Então, quantas vezes, né, nós podemos correr esse risco também de muitas vezes falar de nós mesmos, né? Como se a nossa vida fosse referência para alguém. Mas a grande referência que nós temos dentro da igreja, e o motivo de nós estarmos dentro da igreja, é o próprio Jesus. Ele é a glória dele que nós temos que procurar. Portanto, nós temos que sempre ensinar aquilo que Jesus ensinou, a doutrina de Jesus, que nos foi dada através da sua palavra. A palavra de Deus, como nós já vimos anteriormente, é espírito e vida. Ela é capaz de modificar o nosso coração e a nossa vida. Portanto, temos que sempre ensinar a doutrina, o ensinamento, a pessoa de Jesus. Vamos continuar agora a nossa reflexão lendo do versículo 20 ao versículo 24. Leiam comigo. A multidão respondeu: tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus lhes respondeu: realizei só uma obra e todos vos admirais. Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas, e vós a praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim, por eu ter curado um homem todo no sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça.
Olha que ensinamento maravilhoso. E aqui Jesus ele repreende, não é mesmo? Essa multidão, essas pessoas aqui que o estão condenando pelo fato dele ter feito uma cura no sábado. Meus amados, se a circuncisão é considerada uma cura para aquele povo, um membro em particular, e pode ser praticada durante um sábado, será que com muito maior razão e muito maior glória nós temos que dar glória a Deus, porque Jesus ele curou um homem no sábado? É isso que Jesus ele está dizendo aqui, que não podemos, meus amados, praticar a lei pela lei, mas o coração da lei é o quê? É o amor. Nós não podemos deixar de praticar o bem por causa de um dia da semana. Então, o coração da lei, o coração da palavra de Deus é o amor. É por isso que Jesus ele dá essa ordem aqui no versículo 24. Você pode marcar, pois se trata de uma ordem. O que Jesus ele diz aqui? Ele ordena no versículo 24, ó, você pode marcar com a cor vermelha. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. E como assim, William? Julgar conforme a justiça? Julgar conforme a justiça, meus amados, é praticar o amor. Não julguem pela aparência. Pratiquem o amor. Pratiquem o bem. Essa é a justiça de Deus. Então, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Jesus mesmo, ele vem ensinar para nós. Então, fica isso no nosso coração. A lei é para que nós possamos ser pessoas boas, pessoas santas, praticar o bem, fazer justiça amando, não julgando pela aparência, não tomando a lei pela lei, como aquela lei de Talião, não é? Olho por olho, dente por dente. Não. Sim, temos que praticar a lei, mas sempre como base o amor, fazer o bem, conforme a justiça, julgar. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos continuar agora a nossa reflexão lendo do versículo 25 ao versículo 30. Leiam comigo. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo, quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por minha própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo, e foi ele que me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Olha como Jesus ele fala de forma muito profunda no coração daquelas pessoas. No entanto, quando você está com o coração fechado, você não consegue absorver a verdade. E a verdade liberta, meus amados irmãos. Percebam aqui no versículo 28, Jesus ele diz assim: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Aquelas pessoas, na cabeça delas, elas julgavam pela aparência e tinham Jesus como vindo de uma família ali, de José, de Nossa Senhora. Veja, eles de fato, pelos olhos humanos, eles sabiam de onde Jesus ele vinha. Mas Jesus ele diz assim: no entanto, não vim por minha própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Aquele que enviou Jesus, quem foi? Foi Deus, o nosso Pai, enviou Jesus. Mas na cabeça daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas não entravam a verdade, porque elas estavam fechadas em si mesmo.
Então, apesar de ter vindo daquela família de José, de Nossa Senhora, da Virgem Maria, Jesus ele teve um chamado maior, que justamente esse chamado feito pelo Pai, em ser enviado ao mundo para nos salvar. Então, quem enviou o Pai? Quem enviou Jesus, perdão? Quem enviou Jesus? O Pai. E esse Pai, eles não o conhecem. É por isso que Jesus ele diz assim: aquele que me enviou e que não conheceis. E aqui ele continua, não é? No versículo 29, ele diz: eu, porém, o conheço, porque dele procedo. Ou seja, Jesus procede do Pai. E foi ele, ou seja, o Pai, quem o enviou. Então vejam, meus amados irmãos, Jesus é o enviado pelo Pai. Jesus é o nosso Salvador. E aqui ele veio para nos salvar. Mas aqui nessa passagem vocês percebem que nem todos acolhem Jesus. Estão fechados, julgando pela aparência, né? Observando a aparência, né? O externo, pelo fato deles terem somente essa informação de que Jesus ele veio de São José e da Virgem Maria, mas a profundidade do chamado de Jesus eles não se atentaram. Portanto, estavam ali fechados em si mesmos. Vamos agora, meus amados, ler juntos do versículo 31 ao versículo 36. Vamos ler juntos. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram entre si os judeus: para onde irá ele, que não o poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? Que significa essa palavra que nos disse: vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? Jesus aqui, meus amados, fala com uma linguagem muito profunda que para que nós possamos entender essa linguagem de Jesus, é necessário que nós tenhamos o nosso coração aberto. Essas pessoas aqui, infelizmente, elas não estavam com o coração aberto, porque muitos deles queriam matar Jesus. Quando você tem esses sentimentos no seu coração, você fica como que cego e não consegue entender a profundidade daquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Então, meus amados, vocês veem aqui no versículo 33, Jesus ele diz assim: por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Porque Jesus ele tinha ciência da sua missão. Ele saberia que ele iria ficar pouco tempo ali, realizando os seus milagres, os prodígios, as obras de Deus, mas que viria o tempo que ele iria entregar a sua própria vida para nos salvar e iria voltar para o Pai. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 33. E aí no versículo 34 ele continua, né? Dizendo: vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Claro, não podem ir ver Jesus aqueles que estão com o coração fechado, e somente aqueles que acreditam nele, que acreditam em sua palavra, no seu testemunho, pode vir também junto do Pai, para fazer morada no céu. Então, diante daquele povo, estava Jesus, a salvação, o enviado por Deus, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Mas, diante da presença de Jesus, com o coração fechado, nós não podemos abraçar essa salvação. Foi justamente isso. Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E aí Jesus ele vai justamente estender essa salvação para os pagãos, para os gregos, para nós. Nós chegamos aqui ao final
do nosso encontro de hoje, do nosso vídeo de hoje. E, como nós fizemos nos vídeos anteriores, devemos refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração no dia de hoje. De que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Então, tome aí o seu diário espiritual, onde você pode fazer as suas anotações, aquilo que Deus ele falou no seu coração. Se você ficar à vontade, se sentir à vontade, você pode também colocar aqui nos comentários a sua experiência. Nós estamos rezando por cada um de vocês para que vocês continuem perseverando nesse curso bíblico, nesse caminho, de conhecimento da pessoa de Jesus. Continue rezando pelo nosso apostolado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.